E aí, fofoqueira? Eu sou Beca Borba e esse é o FBI da Fofoca, o nosso ponto de encontro semanal aqui no YouTube, para comentar tudo que tá rolando no mundo dos famosos e dos não tão famosos assim. Aqui a regra é o seguinte, causou, a gente comenta. E hoje eu vou te dizer, menina, o nosso programa tá babado, confusão e gritaria. Tem casamento secreto, tem confusão entre senhoras na internet. Agora, se tu gosta de acompanhar a fofoca assim, real time, tu precisa me seguir no Instagram, @becaborba, porque lá é quase todo dia. Aqui no YouTube é uma vez por semana. Mas por outro lado, aqui a gente senta, conversa, enquanto tu cozinha, come, lava teus pratos, né não? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para tuas amigas fofoqueiras, porque fofoca só é fofoca se for compartilhada. Não seja egoísta. Ah, e deixa a tua opinião também nos comentários, que aí eu quero saber se a gente tá dividindo o mesmo neurônio, tá certo? Então bora simbora. Na semana passada, eu contei pra vocês que tava rolando um boato fortíssimo de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues iriam finalmente se casar. E não era aquele boato genérico não, minha filha. Tinha dia, hora, local, lista de convidados famosos. A informação foi publicada pelo tabloide britânico The Sun, que dizia que Cristiano e Georgina se casariam em segredo na Catedral da Ilha da Madeira, em Funchal, que é a terra natal do jogador. E aí, segundo a notícia, eles teriam fechado até 2 andares inteiros de um hotel de luxo para festa. Minha filha, pois o povo não precisa de mais nada, né? O tabloide deu as coordenadas e pronto, uma multidão de turistas, fãs e jornalistas lotou a porta da Catedral de Funchal, na expectativa de ver o casamento do século. Mas só esqueceram de combinar foi com os noivos. Porque aí chega um momento que eu considero uma das cenas mais maravilhosamente constrangedoras dessa história. Porque a igreja realmente tinha um casamento naquele dia, certo? Só que não era o casamento do CR7. Quem chegou para casar foi Nicole e Fábio, um casal anônimo, 2 pessoas que provavelmente se acordaram pensando, hoje é o dia mais importante das nossas vidas. E encontraram na porta da igreja um bando abestalhado à espera do CR7, né? Imagina a Nicole, menina, dentro do carro e pensando, meu Deus, qual foi a merda que o Fábio fez? Porque eu pensaria logo que tinha sido meu marido que tinha feito alguma merda. A culpa é sempre dele. O pior, coitada, ficou morta de vergonha e irritada, porque quase não conseguiu entrar na própria igreja do próprio casamento por causa da multidão. Agora tu imagina, tanto tempo preparando um casamento para acontecer isso. Teve gente dizendo que iria amar os 15 minutos de fama. Eu não duvido nada se essa noiva entrar na Fazenda da Record, na próxima edição. Se fosse no Brasil, a gente com certeza já teria aí mais uma subcelebridade do momento. Enquanto Nicole e Fábio tentavam realizar o próprio casamento no meio desse caos, onde é que estava Cristiano Ronaldo? Bem longe dali, curtindo as férias em família e se fazendo de doido, viu? Vocês vão entender. Porque o homem viu o tumulto pelo Instagram e deixou foi vários emojizinhos de gargalhada na notícia, rindo da cara dos besta. E a Georgina, menina, no horário que supostamente estaria se casando, ela apareceu de pijama, plena. E a imprensa dizendo assim, Georgina Rodrigues está prestes a subir no altar e ela lá de Ivônica, fazendo a skincare dela de pijama no Instagram. Mas era tudo teatrinho, vocês vão entender mais pra frente. Por quê? Agora nós sabemos que era invenção deles. Vocês vão vendo. Aí nesse momento entra a Elma Aveiro, a irmã do Cristiano Ronaldo, uma das irmãs dele, que vestiu a roupinha de errar e foi fazer história. Porque ela apareceu nos stories soltando os cachorros, dizendo que o povo estava tudo doido e que a imprensa não sabia era de nada. Ela questionou por que tanta gente estava falando em casamento se o próprio Cristiano não tinha anunciado coisa nenhuma. Menina, só o que ela não sabia é que, de fato, eles iriam se casar. Só que ela não estava por dentro do babado porque ela não foi convidada. Eita, mulher, que mico. Era melhor tu ter ficado calada. Aí, nesse bololô todo, até a própria catedral entrou na brincadeira.
A igreja publicou no Facebook uma mensagem desejando felicidades para Nicole e para o Fábio e dizendo que nunca tinha visto uma loucura daquela. E eu volto para Nicole porque eu não consigo superar. Imagina o álbum de casamento dessa mulher, minha gente, entrando na igreja, a cara de desespero assim. Tipo, me salve, alguém me salve. Ah, coitada. E o jornalista, tudinho, no fundo, decepcionado, porque ela não era Georgina. Não, sério, estragou o álbum de casamento da mulher. Acho que nem aí a salva. A Nicole e o Fábio, se algum dia vocês assistirem esse vídeo, saibam que eu estou do lado de vocês, tá? Isso muda alguma coisa? Não, não muda nada. Mas eu tô com vocês e não abro. Só que aí, fofoqueira, a gente foi enganada, minha filha, porque Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues deram uma rasteira na gente tudinho e se casaram em segredo. E o mais engraçado é que a única parte verdadeira daqueles boatos todos era justamente a principal. Eles realmente pretendiam se casar no início de agosto. Porque de resto a imprensa errou tudo, a data, o lugar, o local, a lista de convidados famosos. E agora, parando aqui para pensar direitinho nessa confusão toda, eu tô começando a desconfiar que isso tudo foi invenção do Cristiano Ronaldo. Um belo drible do craque. Agora, se foi ele mesmo que espalhou os boatos, ele foi um olé em todo mundo, viu? Porque ele despistou. Eu acho que foi ele mesmo, porque aí ele tirou a atenção dos jornalistas, da imprensa, da galera toda e casou lá, minha filha, em segredo. Foi ele, minha gente, foi ele. Por enquanto, todo mundo estava olhando para a Ilha da Madeira. Mas aí a cerimônia civil foi realizada no dia 11 de agosto, numa propriedade super reservada do casal em Cascais, Portugal, e na presença somente dos 5 filhos deles. E olha o detalhe, a data foi exatamente um ano depois do noivado. Eles noivaram no dia 11 de agosto de 2025, quando o Cristiano pediu a Georgina em casamento com aquele anel avaliado em 5 milhões de dólares. Lembram? Menina, ou seja, tava na cara que eles iriam repetir a data e se casar no dia 11 de 8 de 2026. E ninguém se ligou nisso. Cristiano conseguiu driblar os fãs, jornalistas, paparazzi, fofogueiro, tudinho. Isso aqui é um craque, minha gente. Bola de ouro. E Georgina também fez a parte dela, viu? Poucas horas antes do casamento, a mulher estava no Instagram, postando publicidade normal, como se nada. Uma terça-feira qualquer. Aí vem o CR7, pá! Foto das alianças nas mãos. E só também, viu? Ele não falou mais nada. Só que aí começa um outro capítulo dessa história. Porque, como eu falei, o casamento foi tão reservado que contou apenas com a presença dos 5 filhos do casal. Nem a família dele e nem a família dela estiveram presentes. Aí, obviamente, que isso virou assunto na imprensa portuguesa, né? Porque lá já estão repercutindo que a decisão teria criado um climão ainda maior entre Georgina e a família Aveiro, que é a família do jogador. Por lá já existem há tempos rumores de que a relação entre ela e a família dele não seria das melhores. E, segundo as especulações, essa decisão de não chamar ninguém poderia ter sido a gota d'água para a relação e para o beleléu de vez. E quem ajudou a deixar essa história ainda mais estranha foi a Kátia Aveiro. É outra irmã do jogador já. Primeiro que na postagem do casamento ela comentou apenas com 2 coraçõezinhos, assim, 2 emojis. Depois, repórteres encontraram ela no aeroporto e perguntaram o que ela tinha achado do casamento do irmão. E aí, simplesmente, ela se fez de doida. Ela disse assim, casamento? O meu? Eu já casei há 5 anos. Minha senhora, que resposta feiosa foi essa, hein? Porque ela podia muito bem ter dito assim, estamos muito felizes por eles. Mas aí, dá uma resposta dessa, entorna mais ainda o caldo, né não? Esse povo não tem equilíbrio emocional, sei lá. Isso é o tipo de problema que só a Cristina Rocha é capaz de resolver nesse caso de família. Por enquanto, são essas as informações que a gente tem. Até agora, nada de fotos oficiais dos 2 vestidos de noivos. Inclusive, tem até surgido por aí algumas imagens
de, aparentemente, eles vestidos de noivo, com a Georgina com o anel assim, mas eu acho que é tudo viável, minha gente. Não tem nenhuma foto confirmada. Agora, o que eu quero saber, a tua opinião é, o que é que tu achou deles terem casado sem chamar as famílias, hein? Foi só porque queriam uma cerimônia íntima? Ou foi medo de alguém vazar alguma informação? Porque toda família tem um boca de sacola, né não? Ou tu acha que realmente existe um climão familiar aí? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e o Cristiano já se apresentou de volta aos campos pelo time que ele joga atualmente, que é o Al Nassr. Ai, gente, eu não sei não falar o nome do time de futebol, porque é na Arábia Saudita, eu não falo árabe, então se eu falei, eu com certeza falei errado e foi mal aí. E no seu retorno, ele foi recebido de forma calorosa pelos colegas que o parabenizaram pelo casamento. Aí ele ficou todo tímido assim, rindo. E ruivo, menina. Agora ele tá ruivo, minha gente. Eu acho que ele tá vivendo uma nova fase mesmo na vida, viu? Que nem mulher. A gente não tem isso, né? Quando a gente vive uma nova fase, assim, a gente muda o penteado. Ele mudou o penteado também. Parabéns ao casal. E quem tá vivendo também uma nova fase na vida é Virgínia Fonseca, que pegou todo mundo de surpresa ao anunciar oficialmente que não vai continuar como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. E eu preciso começar pelo detalhe que deixou essa história muito mais estranha, porque dias antes ela tinha dado uma entrevista dizendo que estava super animada para voltar a Sapucaí. Pois é, menina. Num dia, ela estava animadíssima para o próximo carnaval. No outro, ela diz, então, gente, não vai ter próximo carnaval. Mulher, aconteceu alguma coisa aí nesse intervalo, me conta. Eu juro que eu não conto pra ninguém. Bom, o anúncio veio pelo Instagram. E quando eu digo anúncio, foi um textão. Confesso, deu uma preguiça de ler tudo. Mas a Virgínia explicou que decidiu deixar o posto porque não teria tempo suficiente para se dedicar como gostaria a comunidade. Segundo ela, hoje os grandes donos do tempo dela são os filhos e as empresas. E estão dizendo que ela está pretendendo se mudar para Madrid, para ficar mais próxima do namorado, Vini Júnior. E como ela tem a guarda compartilhada dos filhos com o Zé Felipe, ela vai passar 15 dias aqui no Brasil com as crianças e 15 dias em Madrid com o Vini Júnior, enquanto as crianças estiverem com o pai. Entendeu? Então esse parece que é o plano. Fora que ela tá cheia de empresas por aí novas e realmente dá conta disso tudo ainda com todas as obrigações que a rainha, o posto, né, de rainha de bateria da Grande Rio exige, é de lascar mesmo, menina. Aí, ela, como sempre, tem recebido muitas críticas de gente dizendo que ela tá largando a vida dela por causa de macho. Que isso é porque ela não confia no namorado e aí tá deixando tudo pra ficar lá de olho dele. Ô, mulher, o povo também é maldoso, né? Mal tem motivo pra desconfiar dele. Tem gente dizendo que foi ótimo, porque isso porque ela não tem carisma pro carnaval mesmo, então vai lá vender body splash, fia, que é melhor. Aí já tem gente comemorando e pedindo a volta da Paola Oliveira. Mas, menina, não foi ela mesma, a própria Paola, que pediu para sair do cargo de rainha de bateria da Grande Rio? Aí vocês acham que ela se arrependeu, é? Que ela quer voltar? Porque nitidamente ela não gostou muito quando a Virgínia foi anunciada como substituta dela no cargo. Aí vocês acham que isso fez ela se arrepender e ela querer voltar? Não sei. Agora, uma coisa a Virgínia tá tendo, que é o apoio do namorado. O Vini Júnior deixou um comentário dizendo assim, sempre a número 1. Também era o mínimo, né, fio? Mas aí, o nome da Paola Oliveira não é o único nome que tá circulando na internet como possível nova rainha. Também estão sendo especuladas Alane Dias, Bruna Gonçalves, Poca, Adriana Bombom e até Duda Beat. Será, menina? Me diz aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver brilhando como rainha da Grande Rio, hein? Agora segura essa, porque a polêmica envolvendo o nome da Xuxa na sua nova turnê escalou num nível que nem eu tava esperando. Tudo começou depois da estreia da nova turnê da Xuxa, O Último Voo da Nave. E um dos assuntos que mais chamou a atenção foi o figurino da apresentadora. Eu até comentei aqui no FBI.
Principalmente um body dourado, bem cavado, que ela usou no palco durante os shows, que deixava a menina beiçola de fora. Vocês lembram disso? Que eu até disse assim, 1 centímetro a mais de pano de cada lado teria resolvido o problema? Dava uma guardadinha nas beiçolas assim, Mas aí a Mara Maravilha resolveu entrar na treta e começou a compartilhar críticas ao figurino, à apresentação e à postura da Xuxa no palco. Ela despirocou de vez e saiu metralhando, comentando em várias postagens alheias da internet, até que publicou uma foto dela e perguntou: a Xuxa está moderna ou ridícula? Menina, doidou, não foi? Ainda criticou o fato da Xuxa ter 63 anos e estar usando esse tipo de roupa no palco. Mas aí eu vou dizer a vocês, eu vou dar logo a minha opinião, tá certo? Ninguém pediu, mas eu vou dizer. Uma coisa é você não achar bonito, achar que foi exagerado, sei lá. Mas outra coisa é você querer colocar a idade como fator impeditivo. Aí não. Porque a Xuxa pode usar o que ela quiser. Pode. E não é porque ela tem 63 anos, 20, 80, isso não tem nada a ver, tá certo? Pronto, sobrevivemos a isso. Só que aí a Xuxa resolveu responder, claro. Ela disse assim, que a Mara estava desrespeitando a história dela e tentando pegar carona na nave. Menina, essa carona na nave, acho que pegou fundo na Mara. Ou seja, querer surfar na onda, né? Até porque a Mara anda meio esquecidinha. A Xuxa sempre foi a número 1, né, minha gente? Xuxa e as outras. Aí a Xuxa também disse sentir pena de quem precisa diminuir outra pessoa para crescer ou aparecer. E falou sobre educação, empatia e amor. Mas aí, menina, depois da resposta da Xuxa e da enxurrada de críticas dos fãs, Mara publicou uma frase dizendo que ser odiada por idiotas seria o preço de não ser um deles. Olha, ousada. E depois postou outro vídeo aparecendo cantando e perguntando: tem gogó, chuchu? Isso eu achei muito quinta série. Numa provocação direta à capacidade vocal da Xuxa. Só que a própria Xuxa já comentou várias vezes que ela não se sente cantora, que ela é muito mais apresentadora e comunicadora do que cantora, que ela faz o possível para estar ali e tal. Aí a Mara foi bem nesse ponto, né? E a Mara também, essas cantoras todas, não sei não. Eu achei muito quinta série isso. E são duas apresentadoras, né, gente, que fazem parte da história da televisão brasileira, brigando, se degladiando na internet, que nem num grupo de condomínio. Só que aí o caldo começa a engrossar quando Luísa Brunet entrou publicamente na discussão para defender a Xuxa. Aí ela disse que elas são super amigas, né, Xuxa e Luísa Brunet. Aí ela disse que o problema de Mara seria estar na geladeira há muito tempo e que o mercado não quer mais ela. Olha, obviamente que a Mara, então, não ia ficar calada e usou justamente o episódio de violência doméstica sofrido por Luísa Brunet para atacá-la. Aí isso eu achei golpe baixo, nada a ver, dona Mara. Ela fez referência ao ex-companheiro de Luísa e insinuou que poderia existir interesse financeiro por trás do caso. Tudo isso ironizando o fato de Luísa ter dito, né, que foi agredida por seu ex-companheiro em 2016. E para quem não lembra do caso, Luísa Brunet denunciou que foi agredida pelo então companheiro, o Lírio Parisotto, em 2016 durante uma viagem. O empresário acabou condenado em 2017 por lesão corporal a 1 ano de detenção em regime aberto e teve a pena substituída por prestação de serviços comunitários e outras medidas. Luísa lamentou que a Mara tenha usado um episódio de violência contra a mulher para atacá-la, até porque tem muita mulher vítima de violência doméstica que está assistindo a isso tudo e que ainda não conseguiu ter coragem para contar nem para a própria família, muito menos para a polícia, o que vive dentro de casa, por medo de denunciar o agressor, justamente por atitudes como essa da Mara, que descredibilizam o relato e o sofrimento de mulheres vítimas de violência. A Luísa também respondeu, chamou Mara de perturbada e invejosa e reforçou que o caso dela passou pelo judiciário. Depois falou sobre ter transformado uma experiência extremamente dolorosa em luta contra a violência sofrida por tantas outras mulheres.
E o ponto principal da resposta dela foi justamente esse. Quando tu debocha ou coloca em dúvida a violência sofrida por uma mulher, tu não atinges só aquela pessoa. Tu ajuda a alimentar um ambiente onde outras vítimas sentem vergonha ou medo de denunciar. Aí a Xuxa também se manifestou ao lado de Luísa. Ela disse que sentia muito pela amiga ter sido atacada, depois de defendê-la, e ainda disse que a Luísa foi criticada por culpa dela, da Xuxa. Mas não foi, né, Xu? Você não tem culpa disso, pelo amor de Deus, viu? Diante de toda a repercussão, a Mara recuou e no dia 12 de agosto publicou uma retratação. Mara disse que havia reagido depois de se sentir provocada por Luísa e afirmou que também acreditava merecer um pedido de desculpas. Aí ela vai voltar atrás, ela se retrata, né? Ela vai pedir desculpa dizendo que ela também merecia desculpas, Isso não tá me parecendo alguém que realmente se arrependeu do que falou, né? Mas aí parece sim que ela se arrepende de verdade, não sei, mas reconhece que foi um erro ter falado, né, sobre a respeito do episódio de violência sofrido por Luísa, tá? Então é isso que temos até o momento. E assim a gente encerra mais um FBI da Fofoca. Então deixa teu like para ajudar o FBI a crescer. Se inscreve se ainda não for inscrita e manda esse vídeo para aquela amiga que vai amar ouvir fofoca junto com a gente. Um beijo, fofoqueira, e até o próximo vídeo. Tchau!